Oi, tudo bem? Você já parou para pensar como seria uma sociedade sem escolas? Já se perguntou quando surgiram as primeiras instituições de ensino e espaços nas sociedades destinados à educação? Para essa e outras questões, fique com a gente aqui no canal Educação em Curso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mário e você está no canal Educação em Curso. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência que nós vamos fazer sobre história da educação. Então nós vamos começar falando sobre educação de forma geral e posteriormente vamos fazer alguns vídeos sobre a história da educação no Brasil. É muito comum na nossa sociedade nós relacionarmos o ensino e a educação a padrões tradicionais, a modelos tradicionais de escola. Ou seja, nós sempre relacionamos aquela escola onde os alunos sentam em cadeiras enfileiradas, onde as áreas do conhecimento são divididas em disciplinas, onde as aulas têm uma duração média de 40 a 50 minutos, ou seja, é a educação formal, que é prevista em lei, e também existe um currículo oficial. No caso, o currículo oficial é a Base Nacional Comum Curricular, que vem substituindo os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Aí eu pergunto para vocês, a educação ela ocorre apenas na escola? É necessário que haja escola para haver educação e ensino? Para refletirmos sobre essas questões, vamos pensar um pouco na história da humanidade e tentarmos entender a importância da educação em determinados momentos. Para começarmos essa reflexão, nós vamos acompanhar a trajetória da existência humana. Então nós vamos começar lá no período paleolítico, que quer dizer pedra lascada, vamos adentrar no neolítico e nas grandes civilizações. Dessa forma, nós podemos pensar assim: mais ou menos há uns 2 ou 3 milhões de anos, vários grupos, várias espécies de hominídeos circulavam pelas regiões da África e Oriente Médio. Dentre essas espécies de hominídeos, algumas se adaptaram, outras não. Então, por exemplo, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, foram se adaptando. No caso do Homo sapiens, que teoricamente é o ser humano, a espécie surge há cerca de 200 mil anos. São os vestígios que se encontraram dos Homo sapiens mais antigos. Então, durante muito tempo, hominídeos e o Homo sapiens, de certa forma, viveram de uma forma nômade, praticando a caça e a coleta. Isso só mudou há cerca de 10 mil anos. Então, durante a grande parte da história da humanidade, da nossa história, nós fomos caçadores, coletores, nômades e praticávamos uma educação que nós chamamos de educação difusa, que é uma educação semelhante à educação tribal que nós encontramos até hoje em algumas regiões do mundo. Por exemplo, em tribos que existem na África, que vivem de forma nômade ou seminômade. Existem grupos étnicos que vivem dessa forma no Brasil também, por exemplo. E o que é a educação difusa? É aquela educação que ela é a mesma para todos. Não existe diferença na sociedade de quem vai ter acesso a determinada educação e outras pessoas a outro tipo de educação. Se pensarmos o ser humano, desde os hominídeos até quando surge o Homo sapiens mesmo, ou seja, milhões de anos, até 10 mil anos atrás, o ser humano ele viveu dessa forma. Aí eu pergunto para vocês, existe educação, ensino, acúmulo, construção de conhecimento nessas sociedades? Sim. O ser humano, para ele caçar, ele precisa desenvolver habilidades, desenvolver armas, ferramentas, ele precisa saber rastrear animais. Então, durante todo esse período paleolítico, o ser humano ele tinha uma educação que era voltada para a sobrevivência. Você saber quais frutos pode comer e quais você não pode comer, por exemplo. Você saber se relacionar com fenômenos da natureza, saber conhecer a natureza.
Então, esses conhecimentos, eles foram sendo acumulados e transmitidos de geração em geração. Então, dessa forma, a educação, ela estava muito baseada na sobrevivência mesmo, muito relacionada à sobrevivência. No final do período paleolítico, o ser humano, ele descobre formas de fazer fogo, ele domina o fogo. Ele já sabia que existia fogo, mas ele ainda não sabia fazer. Então alguns grupos foram desenvolvendo técnicas com pedras, gravetos, de produzir o fogo. E daí surge a oportunidade de você preparar os alimentos, de você se proteger de animais, de você se abrigar em cavernas por mais tempo. Então, logo após essa descoberta de como produzir fogo, o ser humano ele vai percebendo formas de você praticar o que hoje nós chamamos de agricultura, pecuária e pastoreio. Então o ser humano ele descobre como cultivar alimentos e criar animais. Então essa educação, que era muito voltada para a sobrevivência, ela vem se tornando mais complexa no sentido de o ser humano se tornando sedentário, ou seja, com moradia fixa, graças ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária, ele já não precisava mais caçar, ele já não precisava mais ficar indo atrás, seguindo animais, indo atrás de regiões para coletar frutos. Ele não abandonou esses hábitos, só que ele agora poderia ter uma moradia fixa e produzir o seu próprio alimento. Com isso, o tempo extra que sobrava foi utilizado para desenvolver técnicas como a tecelagem, reproduzir tecidos, a metalurgia. As casas, as moradias foram se tornando cada vez mais elaboradas, mais complexas, com materiais cada vez mais resistentes. Então, dessa forma, nós podemos pensar que a história do ser humano e, de certa forma, da sua evolução está relacionada à educação. Quando o ser humano se torna sedentário e começam a surgir núcleos de povoamento, com o passar do tempo, surgem as primeiras grandes civilizações, sempre nas margens dos rios, principalmente por conta da agricultura, Então, no caso da China, o Rio Amarelo, no caso do Egito, o Rio Nilo, no caso da Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. E são nessas regiões que vão surgir as primeiras grandes civilizações. Quando surgem as civilizações mais complexas, a educação ela deixa de ser a educação difusa e ela passa a também representar um elemento de domínio e divisão de poderes dentro de uma sociedade. Ou seja, essas sociedades mais complexas, elas têm uma divisão entre aquelas pessoas que possuem propriedade, outros que não têm, pessoas que possuem terras, outras que não têm terras, pessoas livres, pessoas escravas, pessoas que nascem para servir, pessoas que nascem para ser servidos. E a educação nessas sociedades, ela passa a desempenhar um papel que busca manter essas tradições e divisões sociais. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, a educação na Antiguidade Oriental, no qual nós vamos ver como funcionavam as primeiras instituições de ensino que surgiram na Mesopotâmia, ou seja, entre sumérios, assírios, amoritas, caldeus, e no Egito, uma grande civilização que surgiu no nordeste da África. Então nós vamos ver como que essas civilizações passaram a ver a educação como algo necessário, como algo que já era oferecido em espaços destinados ao ensino, e como também a educação passou a ser distinta para grupos sociais distintos. Se inscrevam no nosso canal. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, façam nos comentários dos vídeos ou mandem por e-mail. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!